Oi, por que eu devo perdoar? Para falarmos sobre isso, vamos antes entender o significado da palavra perdão. Perdão é um processo mental ou espiritual que envolve parar de sentir raiva ou ressentimento contra alguém ou contra si mesmo. A palavra perdoar vem do latim perdonare. Per significa através de e donare significa doar. Existem 3 tipos de perdão. O auto-perdão, que é honrar e respeitar a sua própria história. Compreender que todos nós estamos a caminho da evolução, que estamos aqui numa grande escola. Se estamos numa escola, somos aprendizes. Se somos aprendizes, não sabemos tudo, então vamos continuar errando. O que é importante? Vigiar, nos observar para que não cometamos 2, 3 ou repetidas vezes o mesmo erro. Isso significa autoconhecimento e busca da evolução espiritual. Temos também o ato de perdoar o outro, perdoar o próximo, que é respeitar e entender a dualidade do ser humano. Reconhecer que perante a vida, todos nós somos irmãos e temos direitos iguais. E todos nós estamos em busca do crescimento e da evolução espiritual. Se eu tenho o direito de errar, o próximo também tem, da mesma maneira. E a terceira forma é quando você pede perdão por algum erro que você tenha cometido. E isso pode ter causas conscientes ou inconscientes. O perdão tem na sua essência o amor. Amor, caridade, bondade e humildade. O ato do perdão é uma misericórdia para com nós mesmos e também demonstra confiança e obediência às leis de Deus. Estamos todos sempre repetindo a oração do Pai Nosso. Então nós pedimos e repetimos: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. Mas quando chega a nossa vez de perdoar, nós nem lembramos dessa oração, não lembramos o que a gente fala toda noite, né? Ou toda manhã, repetidamente. Nós nos mantemos duros, firmes, coração duro também, né? E sem a vontade, sem lembrar que o nosso próximo comete erros tanto quanto nós. E continuamos nos mantendo orgulhosos, mas sempre nos damos o direito de sermos perdoados. A gente não quer perdoar o outro, mas a gente quer sempre ser perdoado por alguma coisa que a gente tenha feito. Em Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Vamos relembrar. Qual o primeiro mandamento da lei de Deus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E aí vem o segundo, qual é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se amar o próximo é o princípio da caridade, amar o inimigo é a aplicação sublime dessa caridade. E quando perdoamos, nós estamos tendo uma grande vitória sobre o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Precisamos descer do pedestal do orgulho para a gente conseguir pensar no outro e perdoar. O ódio, a raiva, a tristeza, a mágoa, tudo isso são características de uma alma sem elevação. Enquanto a alma elevada, ela é cheia de mansuetude e caridade.
Então, perdoar é uma característica de alma elevada, porque tem que descer, né, se despir do orgulho, do egoísmo, para aceitar o erro do próximo e não desejar mal a ele. Jesus, em uma das muitas conversas na casa de Pedro, Pedro perguntou a ele: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? E aí Jesus responde para ele: não 70 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E isto não significa o número matemático fixo, 490 vezes. Isso significa perdoe infinitamente. Perdoe quantas vezes foram preciso. Perdoe a si mesmo e perdoe sempre o seu irmão. Isso é não deixar que a raiva, a mágoa, a tristeza acumule no seu coração e você permaneça no escuro. Nós podemos emitir luz ou escuridão. E não somos nós que escolhemos o que vamos emitir, aquilo que está dentro do nosso coração. Existem duas maneiras de perdoar. O perdão puro, verdadeiro, nobre, sem segundas intenções. Quando você cuida com delicadeza do amor próprio do outro irmão, do próximo, né, que te magoou. E tem o outro, que é quando você, aquele, né, que se julga ofendido, você impõe condições. Quando você coloca condições, na verdade, é o seu orgulho falando mais alto. Na verdade, você não está usando de benevolência, de caridade, de humildade. Você está usando de orgulho e prepotência, querendo que as outras pessoas te vejam como generoso, como bonzinho, quando, na verdade, o seu coração continua escuro, continua cheio de sentimento ruim. Em Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24, Jesus diz: portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois retorna e traze tua oferta. Nisso, Jesus nos ensina que o sacrifício mais agradável a Deus é o nosso ressentimento. Como assim? É entregar a Ele, que quando você entrega o ressentimento, você está se livrando desse sentimento ruim, você está se livrando do orgulho, de muitos vícios, você está se livrando da escuridão de dentro do seu coração. Aí você consegue conquistar a paz de espíritos. Então, nós precisamos perdoar quantas vezes foram necessárias. Isso sim será uma oferenda agradável a Deus. Por quê? Porque você vai estar com o coração puro, limpo, tranquilo, sem segundas intenções. Então, quando a gente vai fazer uma prece, uma oração, nós precisamos nos mostrar verdadeiramente como nós somos. Se você está com mágoa, se você está com ressentimento, fala para Jesus, fala para Ele, fala para Deus que você está com aquilo, mas que você quer se livrar daquilo. Não adianta mentir, se fingir de bonzinho, porque Ele sabe o que se passa dentro de cada um de nós. Ele nos conhece perfeitamente bem. E Ele sempre nos envia auxílio. Ele sempre nos ajuda. Então, quando fizermos as nossas preces, façamos a prece por nós mesmos, pedindo auxílio, e pedindo também auxílio para aquele irmão que nos magoou. A gente precisa dar esse primeiro passo, reconhecer que errou, reconhecer que tem a vontade de melhorar, reconhecer que você quer se livrar daquele sentimento e que você quer caminhar, dar um passo à frente. Nós muitas vezes temos o desejo de perdoar, mas aí a gente encontra, né, na outra pessoa um coração duro. E quando Jesus diz, reconcilia-te, ele quer dizer, faze a tua parte.
Não importa se a outra pessoa não quer te perdoar, ela não quer saber, ela não quer que você fique livre. O importante é você demonstrar boa vontade, é você dar o primeiro passo, é você usar de bondade e compreensão para com seu adversário. E se ele não te concede, se ele permanece duro, considere uma pessoa doente. E uma pessoa doente precisa de auxílio. Então, em suas orações, continue pedindo auxílio para você e para o seu irmão. E vá e repare o erro que você cometeu. Jesus e Deus sempre nos dá novas oportunidades, novas chances para que possamos melhorar. Mas sempre exige trabalho de nossa parte. Então, a gente precisa demonstrar boa vontade, dar o primeiro passo e trabalhar. Não é só reconhecer. A gente tem que caminhar para frente. Nós precisamos reconciliar com aqueles que temos desafios, dificuldades, enquanto estamos a caminho. Não vamos esperar chegar na pátria espiritual com a doce ilusão de que lá tudo foi esquecido. Os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos erros estão dentro da nossa consciência. E a nossa consciência é o nosso maior julgador. É ela que vai ficar te cobrando. Não é Deus que vai ficar apontando o dedo para você. É sua própria consciência. Então, você tem que fazer as pazes com a sua consciência, ser verdadeiro, fazer o máximo que você pode. Quantas pessoas não dizem, eu não levo desaforo para casa, nossa, não perdoo de jeito nenhum, não quero nem ouvir falar. Se essas pessoas tivessem ideia do alto preço que vão pagar lá na frente, certamente elas mudariam de opinião e de atitude. Esse perdão, ele é doloroso para nós, porque somos muito imperfeitos e cheios de vícios. Então, é um trabalho mesmo constante. Como que a gente pode superar a mágoa e dar o perdão, mesmo quando a outra pessoa não merece? E Jesus nos dá essa resposta em uma parábola, quando ele explica. Existia um patrão que tinha um servo, e esse servo lhe devia muito dinheiro. Nem que ele vivesse outras vidas, ele conseguiria pagar toda a dívida dele. E o servo chegou para o patrão, ele implorou misericórdia, disse que realmente ele não tinha como pagar. E o patrão o perdoou. O homem foi embora. A caminho, ele encontrou um outro homem que também lhe devia dinheiro, e ele cobrou a dívida. E o outro disse que também não tinha condição de pagá-lo, e implorou misericórdia. Mas o servo não teve misericórdia nenhuma, ele agiu sem piedade e lançou esse homem na prisão até que ele pagasse a dívida. Quando o patrão ficou sabendo disso, ele ficou indignado. E aí mandou chamar o servo e colocou-o para ser torturado até que ele pagasse a dívida. Se nós pedimos perdão a Deus, assim como o servo pediu misericórdia lá para o patrão, se nós pedimos perdão a Deus, pedimos ajuda e auxílio, misericórdia para Deus, como que a gente não vai ter misericórdia para com o nosso irmão? Se Deus nos concede novas oportunidades, por que não iremos fazer a mesma coisa com o nosso próximo? Dar a ele a oportunidade, uma segunda chance. Esse perdão que Deus nos concede, essa nova oportunidade que Deus sempre nos concede, todo o auxílio que Ele nos envia, e nós sabemos disso, podemos não ter consciência, mas nós sabemos disso. E isso tem que ser um incentivo para que continuemos a busca do perdão, de perdoar o outro, de se auto-perdoar também. Realmente é muito difícil e significa continuar a busca, continuar tentando a melhoria.
Perdoar não significa continuar dentro de uma relação abusiva, de uma relação difícil, né? Seja com amigos, seja com vizinho, do lar, não importa. A Maíra Rocha tem uma frase que ela diz: se eu não sirvo para ser a tua toalha de rosto, também não serei seu tapete. Então, perdoar é tirar o sentimento ruim do coração, é não desejar o mal, é não ter maus pensamentos, né? Enviar vibrações ruins para aquela outra pessoa. É se livrar, o benefício é nosso. Quando nós perdoamos alguém, o benefício é todo nosso, somos nós que ficamos livres daquilo. E o perdão demora, ele exige tempo, precisa de muita oração, muita vigilância e muita disciplina nas nossas atitudes. Praticar o autoconhecimento, né? Pedir auxílio sempre, o tempo todo e ficar vigilantes. Quais os benefícios que o perdão pode nos trazer? Nossa, o perdão é simplesmente libertador. A mágoa, o ressentimento, a raiva, eles nos escravizam, a gente fica escravo deles o tempo todo. Uma coisa que aconteceu 30 anos atrás, a gente ainda está lembrando daquele processo todo e sentindo aquela mesma dificuldade, o mesmo sentimento que nos feriu há 30 anos atrás. Então, quando perdoamos, nós nos libertamos, tiramos isso, esquecemos, passamos para frente. Vida é movimento e precisamos caminhar. Então, perdoar é libertador. Ele nos livra da raiva, da mágoa, do ressentimento, da dor. Você se liberta, você se torna uma pessoa mais feliz, mais agradável. E se você emana o que você recebe, então, ou você recebe aquilo que você emana, pode ser o contrário, você vai emanar paz. Você vai ter paz de espírito. E você vai envolver as pessoas à sua volta com essa mesma vibração, que é a vibração de amor. Então, quando nós escolhemos ser luz ou ser sombra, nós precisamos lembrar também daqueles que estão ao nosso redor. Se nós emanamos sentimentos de raiva, vibrações negativas, tudo isso vai envolver quem está ao nosso redor também. E com certeza vai tornar a nossa vida muito mais difícil. Então vamos lembrar sempre, perdoar é libertador. Sentir mágoa, raiva, tristeza, ressentimento é escravidão. E ninguém quer viver na escravidão, né? Quando a gente tem esses sentimentos, essas variações emocionais, o nosso corpo físico, ele sofre muito. Então, muitas doenças provêm dessas variações emocionais que nós temos. E a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante. Ninguém nos irrita. Nós nos irritamos. O outro pode, no máximo, nos provocar. Cabe a nós aceitar ou não a irritação. Ele não vai conseguir nos irritar, nos incomodar, se nós nos mantivermos com uma vibração elevada, com pensamento positivo. Quando aceitamos a irritação ou a mágoa, isso significa que o nosso orgulho está falando mais alto. Que somos prepotentes, porque achamos que não precisamos daquilo. E o importante, nós nunca teremos paz de espírito se nós colocarmos essa paz, essa tranquilidade na mão do outro. Nunca conquistaremos a paz de espírito. A paz de espírito é só sua, é uma decisão sua. É você emanar luz, você escolher emanar luz. Mesmo que o outro te provoque, se você não aceita. Não tem um ditado que diz, quando um não quer, dois não brigam? E é isso. Se você aceita, você vai ficar com aquele sentimento ruim. Então, você vai ter a paz interior, você vai ter
o seu mundo interior tranquilo, o seu mundinho que pertence só a você, se você vigiar, se você se autoconhecer, se você se mantiver vigilante o tempo todo. A atitude do outro não vai nos perturbar mais se nós praticarmos isso. Isso é um processo difícil, trabalhoso. E para isso, nós precisamos dar o primeiro passo. Quando damos o primeiro passo para nos autoconhecermos e praticarmos os ensinamentos de Jesus, praticarmos o autoconhecimento, praticar emanar energia boa para nós e para o próximo e para quem está à nossa volta, aí sim, daremos início à nossa jornada de crescimento interior.